Vamos falar de futebol agora? Alice Queiroz está na área, vai trazer detalhes final de semana movimentado, hein? Pro Avaí foi muito bom. Já pro Figueira, não encontramos o esperado, agora vamos depender de tabela de classificação. Fala, Alice, boa tarde. Oi, Polito. Boa tarde para a galera que nos acompanha. Pois é, já a gente fala da nossa dupla da capital. Antes, temos jogos da elite do Brasileirão. Hora dos gols no BG. Na Série A, 9 jogos marcaram o fim de semana da 23ª rodada. Bora conferir como ficaram os confrontos. O Bahia venceu o Grêmio por 2-0. Os gols do time baiano foram do ex-jogador do tricolor gaúcho, Tassiano. Atlético Mineiro e Cuiabá empataram em 1-1. Igor Gomes e Pita balançaram a rede. O Fortaleza venceu o Bragantino por 2-1. Pochettino e Breno Lopes fizeram para o Leão. O Massa Bruta descontou com Lincoln. E teve clássico choque rei também. O Palmeiras ganhou do São Paulo. Luciano fez para o tricolor e Flaco Lopes marcou os 2 gols do Alviverde. O Atlético Goianiense venceu o Internacional em casa. Hurtado marcou o único gol do Dragão. E no clássico entre Botafogo e Flamengo, o líder Fogão se deu melhor. Matheus Ponte, Igor Jesus e Matheus Martins 2 vezes fizeram os gols do time da casa. Bruno Henrique balançou a rede para o Mengão. Botafogo 4, Flamengo 1. O Juventude ganhou do Atlético Paranaense por 2-1. Ian Souto e Nenê marcaram para o time gaúcho. O único gol do Furacão foi de Nicão. E para fechar o nosso catarinense, o Criciúma saiu na frente do Vasco. Bolassi balançou a rede para o Tigre. Mas a equipe carioca virou ainda no primeiro tempo, com golaço de David e depois com Ryan. E praticamente no último lance do jogo, ele de novo, Bolassi, de cabeça, deixou tudo igual. Fim de jogo, Criciúma 2, Vasco também 2. Na Série B, temos nossos 3 representantes, Brusque, Avaí e Chapecoense. Dos destaques, a vitória da nossa equipe azurra e também a demissão do técnico do Verdão do Oeste. A Chapecoense foi goleada pelo Guarani em plena Arena Condá. João Vitor abriu o placar logo no começo da partida. Marlon Douglas foi o responsável por ampliar. O Bugre chegou ao 3º e 4º com o mesmo jogador, o atacante Caio Dantas. Chapecoense 0, Guarani 4. Após a partida, a diretoria demitiu o técnico tcheco. O Brusque enfrentou o Coritiba na ressacada e perdeu. O time paranaense marcou com o Figueiredo. A equipe do Vale até balançou a rede com o lateral Alex Juan, mas estava impedido. Final, Brusque 0, Coritiba 1. O Avaí surpreendeu e venceu o Santos fora de casa. O gol havaiano, na verdade golaço, foi do meia Giovani. Santos 0, Avaí 1. Com os resultados do final de semana, o Avaí subiu para a 7ª posição com 31 pontos, a 3 do 4º colocado América Mineiro. Já Chapecoense e Brusque estão no Z4, o Verdão do Oeste na 18ª colocação com 19 pontos. E o time do Vale um pouco abaixo, na 19ª colocação com 19 pontos. Alisson Francisco, nosso comentarista esportivo, já está com a gente para falar da participação e das partidas da nossa dupla da capital. Vamos aproveitar que terminamos com a classificação para falar dessa aproximação do Avaí com o G4, o Avaí que quebrou um tabu histórico e venceu o Santos na Vila Belmiro. Boa tarde, Alisson. Tudo bem, Alice? Boa tarde para quem está nos assistindo. Exatamente, pela primeira vez na história, venceu o Santos jogando lá na Vila Belmiro, um resultado importantíssimo que coloca de vez o Avaí na briga pelo acesso para chegar de novo ao G4. Já esteve, inclusive, na liderança da competição, teve aquela sequência de 9 rodadas sem vitória com o Gilmar Dalpozo, foi demitido, chegou o Anderson Moreira e o novo treinador reconstruiu o Avaí. No papel, não mudou muita coisa, mas a postura do Avaí é totalmente diferente. A gente viu isso na estreia do Anderson Moreira, jogando em Floripa e agora lá fora de casa enfrentando o Santos, que até então era o líder.
Não foi o Santos que jogou mal, foi o Avaí que não deixou o adversário jogar. O Avaí estava bem postado taticamente e até o lance do gol do Giovani, eu chamo a atenção para essa jogada, um golaço. Aliás, isso mostra a mudança na mentalidade, na filosofia da equipe, que ficou mais confiante com o Ederson Moreira, que arrisca mais, que chuta de longe. A gente não via isso antes. Então o Avaí tá diferente, tá mudado. O torcedor tem que apoiar, tem que incentivar no próximo jogo. É quinta-feira, tem que estar presente. O Avaí tem a possibilidade de encostar no G4. E eu repito, essa vitória com autoridade coloca de vez o Avaí na briga para subir a Série A do Campeonato Brasileiro, Alice. A gente fica na expectativa, né? Mas já por um outro lado, a equipe alvinegra bobeou mais uma vez em casa, ficou só no empate contra o São José. Vamos dar uma olhada? Figueirense e São José no Scarpelli, o alvinegro dependendo só de si para avançar de fase. E bem no começo, o Bruno Michel quase fez um golaço. E pouco tempo depois, o camisa 10 Camilo de cabeça fez o gol do Furacão do Estreito. Depois disso, o Figueira teve várias chances de fechar o placar. Teve bola na trave e também nesses dois lances aí, onde Jefinho e Renan Bernabé conseguiram perder. Aí já nos acréscimos do segundo tempo, o lanterna e já rebaixado Zequinha calou a torcida do Figueira com Douglas. Fim de jogo, Figueirense 1, São José também 1. Pois é, Alisson, a vida do Figueirense se complicou, já nem tá mais dependendo só dele, né? Alice, olha só, matematicamente existe essa possibilidade. O Figueirense vencendo Volta Redonda e contando com uma série de fatores favoráveis, pode classificar a segunda fase. Eu, Alisson, particularmente, não vou colocar aquele narizinho de palhaço e ficar motivando o torcedor, enganando ele. Se o Figueirense dentro de casa teve os 2 jogos para fazer os resultados, não conseguiu a vitória, não vai ser agora fora, precisando dessa série de fatores que vai buscar a classificação. Então não adianta enganar o torcedor. O Figueirense, o clube em si, não queria, de fato, classificar, avançar na competição. O objetivo é a recuperação judicial em setembro. Essa é a meta, já ficou claro. Inclusive, os dirigentes reforçam inúmeras vezes nas entrevistas coletivas que o objetivo é esse, recuperar o clube financeiramente para depois projetar. O torcedor está cansado, Alice, e eu entendo o torcedor que está se sentindo humilhado. Já são 5 anos de Série C, sempre esperando essa melhora que nunca chega. Então o torcedor está cansado, está iludido e está muito machucado, Alice. Inclusive, eu separei um lance para a gente dar uma olhada aqui no telão, Alice, para repercutir a atuação do time. Como é que o time dentro de campo, a atuação está muito bagunçada. Dá uma olhada ali no detalhe. Como o Léo Baiano dá o bote errado, vai expor totalmente o setor defensivo alvinegro. Esse é o lance do empate, tá? Gol de empate do adversário. O Rafael também dá o bote errado, expõe novamente aquele buraco ali na defesa e com 5 jogadores na marcação, o Figueirense ainda cede espaço para o Douglas fazer o gol de empate e deixar tudo igual no finalzinho da partida, o que é terrível para o torcedor alvinegro que está sofrendo demais com essa equipe do Figueirense. Está aí o gol de empate. Como a gente vê essa bagunça tática do Figueirense dentro de campo, a equipe não está se encontrando há muito tempo, há várias rodadas. Então, por tudo isso que eu citei, Alice, por não ter essa motivação nos bastidores, por não ter essa motivação, esse objetivo deixado claro pelos diretores e o desempenho técnico bagunçado do jeito que tá, não vai ser na última rodada que o Figueirense vai classificar, né, Alice? Tem que focar na Copa Santa Catarina, infelizmente, tem que focar na Copa Santa Catarina. Fazer o quê, né, Alisson? A gente, claro, segue acompanhando. Inclusive, todos os dias. Fica o convite para quem está nos assistindo lá no portal ND+, e todos os dias na nossa coluna no Jornal ND. Tá certo, Alisson. Obrigada aí pela boa semana até sexta-feira. Por hoje é isso, Polito. O esporte vai ficando por aqui. A gente segue atualizando tudo no Balanço Geral. Eu volto contigo. Valeu, Alice. Obrigado, Alisson.